E aí, pessoal, beleza? Mais um dia aqui falando a respeito da nossa fábrica do mini índice, né? Sejam bem-vindos ao canal aí, quem é novo. Nós estamos fazendo uma série aqui falando das estratégias que a gente vai criar através da ferramenta Strategy Punch pro mercado financeiro brasileiro, né? No mini índice aí, na B3. Então vamos lá. A gente está na parte da construção, nos blocos de construção, né? O que a gente vai utilizar? Bem, aqui na primeira parte, como vocês podem ver, tem os sinais, né, as condições já pré-definidas. Então, o que ele fez? Ele pegou o indicador e já meio que classificou o que o pessoal usa como gatilho. Então, vamos supor, eu estou pegando aqui, vou pegar um que é famoso, ó, o ATR. Quando o ATR muda de direção para baixo, para cima, quando ele cruza algum nível de, né, ali 30, 70%, então, quando ele chega em determinados pontos, já existe um sinal, já existe um gatilho, já existe uma condição de entrada ali, né, uma regra de entrada, já pré-definida pelo próprio Strategy Point. Então você vê que tem os indicadores e ele vai meio que dando as definições, tá vendo? Ó? Banda de Bollinger, né, que o pessoal costumamente usa, né? Então vamos supor, se fechou acima da banda, se fechou abaixo da banda, se teve alguma movimentação se está subindo, se está descendo, se é inferior ao que está caindo, né? Então, assim, tem vários sinais que vão ser testados com diferentes parâmetros para cada indicador, buscando assim um bloco de construção e uma estratégia automatizada, né? Uma estratégia validada ali com um bom overview, né? Uma visão geral com um fator de lucro legal, um retorno drawdown legal, interessante também, tá? Então, assim, é uma maneira da gente conseguir misturar sinais junto com nossos tipos de entrada e os tipos de saída, tá? Então, esses sinais já são condições pré-definidas, né, de entradas usando os indicadores e análise técnica. Já aqui embaixo, nos indicadores, eu também utilizo, dependendo do ativo que eu estou operando, e ele vai testar no geral, ele não vai ter o sinal pronto, ele vai testar o indicador com diferentes parâmetros e fazer o teste neles, né? Então, quanto mais você colocar aqui indicadores, ele vai procurar em mais formas. Além dos sinais já pré-definidos, ele vai testar nos indicadores também. E aqui embaixo a gente tem os blocos de entrada com ordem de stop, ordem stop ou limit, né? Que seria mais barato ou mais caro que o preço, né? Vice-versa, tanto para comprar quanto para vender. Esses são os tipos de saída. Ele pode sair por Fibonacci, ele pode sair pela máxima, pela mínima, por um canal de Keltner, banda de Bollinger, ele pode sair por ATR, né? Por True Range, mudança de trend, né? A tendência ali mudou, ele consegue detectar também e sair. Então, assim, tem vários blocos de saída bem interessantes também de serem colocados. Na questão de tipo de ordem, a gente tem os tipos de ordem a mercado, né, que seria uma ordem a mercado direto, uma ordem de reversão, né, quando ele toma stop, ele pode reverter a mão, ou mesmo sem tomar stop, ele está comprado, ele entende que mudou o sentido e pode reverter ali mesmo, sem trocar propriamente no stop loss, apenas porque teve uma diferença no indicador mostrando que em vez de compra a gente vai partir para uma venda, né? Então ele pode reverter o preço mesmo estando positivo ou negativo. É, Temos as ordens stop, né, que no caso é comprar mais caro do preço que está ou vender mais barato que o preço que está. E tem as ordens limit, que é comprar mais barato que o preço que está ou vender mais caro que o preço que está, né? Que é o mais comum a gente fazer essas operações de limit, né? Faz mais sentido, tá? E os tipos de saída, a gente pode sair depois de X barras, né? Então vamos supor, depois de 10 barras que o trade está aberto, a gente vai fechar as operações, independente se está positivo ou não, né? Esse é um tipo que a gente pode testar. A gente pode testar, mexer o stop loss pro break-even, né? Que é essa opção aqui, ó, SL para BE, né? Então ele está testando do stop loss pro break-even, ele vai puxar, né? Para ver se compensa colocar no 0 a 0.
Muitas vezes não, tá? Já vou indicando que muitas vezes eu deixo 100 aqui. É, tem como você puxar para o stop loss e adicionar um tanto de pip. Então vamos supor, quero pagar as corretagens. Eu deixo, além de estar no break-even, eu coloco mais 5 ticks para frente para pagar as taxas e ficar um pouquinho positivo. Entende? Dá para fazer assim também. Take profit e stop loss já são pré-definidos, são obrigatórios, por isso que você nem consegue selecionar aqui. O trailing stop é conforme o preço vai caminhando a favor, você vai puxando o stop atrás, né? Então ele vai protegendo ali conforme o preço vai desenvolvendo. Tem o stop móvel, né? Que seria essa ativação desse stop móvel que ele vai seguindo realmente barra a barra, né? Ou tick a tick. E a regra de saída, que seriam essas condições que a gente definiu desse bloco aqui de saída, né? Seria um tipo, vamos supor, pegou no Fibonacci na porcentagem tal, sai. Rompeu a banda de Bollinger no sentido inverso do que eu tô, sai também. Então são outros tipos de configurações que você pode setar também para saída. E aqui embaixo tem essa opção de calibrar os indicadores. Isso aqui é bem interessante, tá? Ele calibra referente ao período do tempo gráfico que você está usando, aos parâmetros que são mais adequados para aquele período. Então ele vai realmente calibrar o indicador para não ficar pegando coisas erradas. Então eu aconselho sempre deixar isso aqui ligado, tá? Dá para fazer essa escolha de forma aleatória, tá? Para não pegar todos os blocos de uma vez, se você clicar aqui, ele escolhe 100 blocos de forma aleatória e vai adicionando de 10 em 10, caso você queira que aumente, né? Não recomendo fazer isso. Prefiro que você selecione, entenda o que você está fazendo, verifique o que é cada indicador, o que o sinal está falando, se é reversão à média, se é a tendência, tá? Eu tenho estudo salvo, já definido, tanto reversão à média como a tendência eu já separei, já fiz o estudo de todos os indicadores e sinais, tá? Na mentoria eu passo completo, já dividido, salvado, né? Independente cada um dos tipos, né? Tanto de tendência quanto reversão à média. Eu já meio que separei isso, porque eu gosto de criar portfólios com diferentes estratégias desses tipos, né, distintos, para quando o mercado estiver mais lateralizado, performar melhor a reversão à média. Quando o mercado tiver mais tendência, as estratégias de tendência conseguir surfar por mais tempo. Então, meio que uma estratégia vai compensando a outra, beleza? Então, eu sempre tento buscar essa diversidade de estratégias para eu poder pulverizar meu risco, né? De dividir ali as minhas, tipo, meu dinheiro em diferentes estratégias, beleza? Então, basicamente, o bloco de construção é isso. Eu tenho tudo salvo certinho. Eu vou subir aqui o que eu acho correto para o mini índice e depois a gente vai botar para rodar ela certinho. Na questão de ATM, é um gerenciamento mais avançado de trade. Como está no processo experimental, eu particularmente não uso, tá? Não utilizo. Mas se você quiser testar também dá para fazer, tá? Eu não gosto de usar porque os testes, como são testes bem difíceis e robustos aí para serem feitos, pode ter alguma complicação nessa questão do gerenciamento, ter alguma coisa que sai errado, ou às vezes o mesmo código, mesmo por estar no processo experimental, não confio colocar muito, né? Colocar essas estratégias em conta real ainda, tá? Quando sair desse processo aqui, talvez eu comece a testar. Gestão de capital. A gestão de capital eu sempre gosto de criar com lote fixo, tá? Para eu não ter nada enganado, né? Na minha cabeça, assim. Porque se eu começar com um risco de porcentagem da conta, depois que vai crescendo muita conta, a curva fica muito exponencial. E num período grande de tempo, isso vai mentir para mim, sabe? Porque é melhor eu construir em lote fixo e depois testar um risco fixo por porcentagem do que já começar no volume fixo. Eu tenho isso comigo porque se eu começar a crescer a conta, pô, a curva vira exponencial. Só que também se eu for perdendo, meus trades vão cada vez ser menores. Então, e se eu começar numa parte da curva que não tá tão ascendente, tá mais, né, descendente, vai virar exponencial também. Então, eu não gosto de trabalhar com risco fixo com risco fixo na criação. Eu gosto de volume fixo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 10 mil reais
para um contrato, tá? Eu vou operar bem tranquilinho aí, eu não quero altas porcentagens, eu quero só construir. Depois eu posso mudar esse gerenciamento, né? Eu posso retestar a estratégia e fazer um gerenciamento distinto desse, beleza? Mas por hora eu vou ficar só nisso. No construtor, eu vou fazer o teste, né, desse um ano e 9 meses aí que a gente definiu. Só que eu vou testar com maior precisão, né? Uma maior precisão, o que que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a data de 1 minuto, o tique a tique, né, da simulação no minuto. Em vez de testar nos 15 minutos, eu vou testar na barra de 1 minuto. O que que eu busco aqui dentro? São as predefinições do próprio programa, tá? Eu não altero. O que que seria? O lucro líquido eu quero que seja no 80%, tanto na barra de 1 minuto quanto na barra de 15 minutos. Eu quero que pelo menos 80% se mantenha o lucro, eu não quero que perca isso. O número de trades também eu não quero que seja menor que 80%. E o meu drawdown eu não quero que seja maior que 130%, né? Que ele aumente muito o meu drawdown. E aqui eu vou colocar outra coisa, que seria o retorno drawdown completo de tudo desse teste de precisão. Ele tem que ser maior ou igual ao retorno drawdown completo de 90% por 80% do que eu me propus anteriormente. Então, assim, quando eu jogar numa precisão maior, eu não quero que o trade se perca, que a estratégia perca potência, né? Ela não perca lucro, ela não faça menos trades, ela tenha um drawdown maior. Eu quero que ela tenha um retorno drawdown pelo menos de 80% também, tá? Então, essas são as definições que eu tô colocando aqui no cross-check, que basicamente é para testar a precisão do M1, tá? Então, no gráfico menor, usando o tempo gráfico de 15 minutos mesmo, só que ele vai testar com as barras no M1, beleza? Então, isso aqui é um teste bem interessante de ser feito, façam, tá? Que aqui reprova muita coisa que foi construída rápido e no teste de precisão menor já exclui bastante coisa. Depois eu vou mostrar certinho o visual de como que fica as exclusões de cada estratégia, mas cara, é bem é bem completinho aí. E vocês vão ver que o M1 já reprova bastante coisa inicial. É um dos primeiros passos. Depois eu vou fazer uma task só do M1, só para a gente reforçar esses conceitos. Aqui na aula de classificação, nessa parte aqui, o que que a gente vai construir pro mini índice? O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar 350 estratégias aqui no meu banco de dados, e quando o banco de dados estiver cheio, ele vai pular para essa próxima etapa, né? Então, eu deixo assim, 350 aqui. Aqui eu deixo taxa de retorno pelo rebaixamento mesmo, que é o nosso retorno drawdown. Aqui eu deixo desativado, aqui também eu deixo desativado, que é a questão do portfólio. A gente ainda vai construir isso, como a gente não tem estratégia nenhuma, por hora eu deixo aqui desligado, né? Porque eu quero testar várias. E depois, quando eu começo a montar um portfólio, eu começo a excluir as estratégias que são muito correlacionadas, né? Mas isso mais para frente. Por hora eu vou deixar tudo desativado, essas opções aqui de baixo. Aqui em cima, nas condições do fio de estratégia, eu gosto de ativar aqui o que não tem trades, tá? O que beleza. Cara, por hora eu vou deixar tudo liberado, só vou deixar o que não tem trade porque não faz sentido, né? Uma estratégia que não faz trades. Então ela vai ser excluída. Aqui, o que que eu vou colocar? Uma média de trades por mês eu vou deixar 5. Nosso fator de lucro eu quero maior ou igual a 3. Relação ao retorno drawdown maior ou igual a 4. A estagnação eu quero nesse 1 ano e meio, na amostra completa, eu não quero que a estratégia ela fique estagnada mais que 180 dias. Né? Então eu não quero que ela fique mais de 6 meses sem renovar a máxima. Eu quero que ela sempre esteja em constante evolução. Não vou colocar todo mês, porque senão eu vou apertar demais as minhas estratégias, tá? De começo, como a gente só está construindo, eu não vou colocar um filtro tão elevado.
Então vamos lá, estagnação é uma delas. Estabilidade. Vamos lá, estabilidade. A nossa estabilidade, ela também, ela vai ter que, estabilidade, ela tem que ser maior que 0,5. Por quê? Porque eu não quero uma estratégia também que fique numa montanha-russa muito louca. Eu quero que ela, pelo menos, ela seja uma curva mais suave. Tem que ter drawdown? Tem que ter. Né? Nenhuma estratégia não perde. Ela sempre vai perder. Então, tudo bem ela perder. Só que eu também não quero uma montanha-russa muito forte. Eu quero um negócio mais brando, assim, que vá crescendo devagarzinho. Então, aqui eu vou colocar o drawdown também. É estranho por isso, mas elimina muita coisa também que não faz sentido, que é um rebaixamento maior que zero. Eu quero que ele tenha um rebaixamento, porque nenhuma estratégia não perde, né? Todas as estratégias perdem, então a gente tem que ter um drawdown maior que zero. Profit Factor, simetria, quantidade de trades. Quantidade de trades em um ano, né? Um ano e 9 meses. E eu vou pedir aí maior que 150 trades. Nossa, mas é muito trade, não sei o que. Você vai montar um portfólio. Eu sei, tá? Só que como eu tô operando no M15 e ele vai operar praticamente o dia todo, eu não quero também que ele faça muito pouco, tá? Então, na verdade, aqui eu vou botar 120. Eu acho que fica mais interessante. Maior ou igual, né? Então tem que ser maior ou igual, estabilidade tem que ser maior ou igual, estabilidade, tudo certinho, estagnação. Outras coisas aqui que dá pra gente pôr. Eu não quero uma estratégia também muito complexa. Tchup, 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 tchup. Deixa eu ver aqui. Worst. Ó, o pior ano. O pior ano, ele for maior que zero. Isso aqui também é bem legal, porque você coloca que todo ano ele fechou no positivo, né? É isso que você tá falando aí pro programa. Então você falou, pô, ó, eu quero que todo ano seja bom, que ele feche no positivo, que seja legal a operação. Outra coisa que eu gosto de me importo bastante colocar é a simetria, né? Tanto na compra quanto na venda, a estratégia ser boa, né? Assim, como a gente vai criar um portfólio, pode ser que eu encontre estratégias muito boas na compra ou muito boas na venda. Então eu vou deixar aqui em aberto e depois a gente olha essa questão da simetria mais para frente das estratégias que forem aprovadas, beleza? Então vamos lá. Aqui, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou construir alguns filtros em cima do, do período que eu quero testar, né? Que é o nosso out of sample, né? Fora da amostra, né? Então, fora da amostra, eu quero testar algumas coisas. Fora da amostra, né? Que seria o nosso 1.5. Eu quero que nesse último um ano ele seja muito bom. Ele seja excelente. E o nosso aqui que tinha que ser 1.4. E nesse retorno drawdown eu quero um retorno drawdown mark 5. Então vocês entenderam o que eu fiz aqui? O que eu estou fazendo? Todos esses testes iniciais aqui eu estou testando para o período de 2023 a 2024, correto? Aqui, na verdade, deixa eu. Eu acho que eu fiz uma cagadinha aqui. Na verdade, eu vou ter que botar o in-sample. Ele vai estar dentro da amostra, só que ele vai ser. Isso, agora sim. Porque ele vai testar de 2023 até 2024, né? Aqui até setembro. Todo esse período de um ano e 9 meses ele vai construir a estratégia. Só que ele vai olhar e falar assim, ó, mas nesse período aqui, ó, nesse finalzinho, assim, sample aqui, nesse final, eu quero que eu tenha um fator de lucro, né? Vou por aqui em sample de volta. Eu quero que dentro dessa amostra, esse final, esse último um ano, ele tenha um retorno down de 5 e um fator de lucro de 1.4, né? Então eu quero um fator de lucro maior do que no período todo e eu quero um retorno drawdown maior do que no período todo, tá? Então esse é um tipo
de jeito de você analisar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar um pouquinho porque o período está curto, tá? Então eu vou deixar 3 ali, 4 aqui. E aqui 1.3 e aqui 1.4 mesmo, beleza? Então eu estou tentando buscar estratégias que foram muito boas nesse último ano, mas no ano todo eu quero que tudo seja esses filtros todos aqui, né? O ano todo que eu falo, no período todo de 1 ano a 9 meses. Fechou? Então a gente finaliza essa primeira parte do construtor dessa maneira aqui. Eu vou botar para rodar para ver se acha alguma estratégia e depois a gente traz um pouco dos resultados do que foi construído e quantas estratégias foram achadas, se realmente passou em todos esses filtros, conseguiu passar na nossa verificação cruzada, achou coisas realmente lucrativas, a estabilidade ficou boa, tá? Aqui, na verdade, eu vou até aumentar, eu vou deixar um 0,65 aqui de estabilidade, tá? Porque eu não quero também que fique muito oscilando demais. O 0,5 já é bom, já elimina muita coisa ruim, mas quanto mais próximo do 1, mais perto da perfeição, tá? Acima de 0,8 já começa a achar muito overfit também, tá? Então, assim, gosto de trabalhar com coisas entre 0,70 a 0,95, tá? Mais que isso ou menos que isso também já fica meio uma estratégia com seus riscos maiores, tá bom? Tanto de ser overfit quanto de ser muito ruim e quebrar a conta. Beleza? É isso, finalizamos mais um vídeo aí, mais uma parte da nossa fábrica aí do mini índice. Deixa seu like, se tiver alguma dúvida, deixa um comentário positivo aí se você está gostando desse conteúdo. Se inscreve e é nóis. Manda aí sugestões também que eu vou criando de outras fábricas, de outros ativos, o que vocês precisarem eu estou à disposição. Valeu, pessoal. Um abraço.